Bom dia a todos. Iremos falar sobre reconhecimento fotográfico no habeas corpus número 598/886 de Santa Catarina, do ano 2020. O reconhecimento de pessoas como meio probatório refere-se ao uso de testemunhas ou vítimas que identificam o indivíduo como autor de um crime ou como parte de um evento relevante em um processo judicial. No entanto, o uso do reconhecimento de pessoas como prova também levanta questões complexas relacionadas à confiabilidade e à possibilidade de erro. O reconhecimento de pessoas pode ocorrer de várias maneiras, como por meio de fotografias, vídeos, identificação presencial ou até mesmo por meio de identificação por voz. A testemunha ou a vítima desempenha um papel crucial ao fornecer informações que podem levar à identificação ou à acusação de um suspeito. No entanto, questões relacionadas à memória e à sugestão podem afetar a precisão do reconhecimento de pessoas. A memória humana não é infalível e as testemunhas podem cometer erros, especialmente se o evento ocorreu em situações estressantes. Além disso, procedimentos de identificação mal conduzidos, sugestões por parte de autoridades policiais ou outros fatores externos podem influenciar de maneira significativa o testemunho, podendo levar ao erro. O valor probatório e o reconhecimento de pessoas na jurisprudência do STJ. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado pela sexta turma do STJ, RHC 598-886, decidiu que o reconhecimento fotográfico ou presencial feito pela vítima na fase do inquérito policial, sem observância dos procedimentos descritos no artigo 226 do Código de Processo Penal, não evidencia segura a autoria do delito. Então, assim, para o colegiado, tendo em conta a ressalva contida no inciso 2º do artigo 226, segundo o qual a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito deve ser sempre que possível eventual impossibilidade de seguir procedimento, precisa ser justificada sob pena de invalidade do ato. No entender o relator do ministro Reinaldo Soares Fonseca, o reconhecimento fotográfico do suspeito é uma prova inicial que deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação em juízo, não pode servir como prova única de autoria do delito. A absolvição, ela se deu ao adotar esse entendimento. Os ministros da quinta turma decidiram, por unanimidade, absolver um réu acusado de roubo. A autoria do crime foi imputada a ele com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima na delegacia de polícia, sem observância dos preceitos do artigo 226. O habeas corpus foi impetrado no STJ pela Defensoria Pública de Santa Catarina, após condenação do réu em segunda instância. Reinaldo Soares Fonseca ressaltou a identificação do acusado, embora tenha sido ratificada em juízo, e não encontrou em provas independentes idôneas, não encontrou amparo em provas independentes idôneas produzidas na fase com o contraditório e a ampla defesa. Bom, eu vou falar aqui sobre o reconhecimento de pessoas e a seletividade do sistema judiciário. E as consequências do erro do reconhecimento. Bom, o reconhecimento da pessoa, seja presencialmente ou por fotografia, é realizado na fase do inquérito policial e é apenas apto para identificar o réu e fixar a autoria deletiva, quando é observado as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso junto com outras provas da fase judicial sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Segundo os estudos da psicologia moderna,
são comuns as falhas e os equívocos que pode advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória ao longo do tempo pode se fragmentar e, por fim, ficar inacessível à reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo e potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletários, muitas vezes irreversíveis. O reconhecimento de pessoas, portanto, deve ser observado no artigo 226 do Código de Processo Penal. Essas formalidades têm garantia mínimas para se ver na condição do suspeito da prática do crime, não se tratando apenas como uma mera recomendação do legislador. Na verdade, o procedimento enseja em nulidade da prova e, portanto, pode servir de lastro para sua condenação. Ainda que confirmado em juízo o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas por si mesma conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria deletiva. Nada obsta, ressalve-se a convencer-se acerca da autoria deletiva. Ressalte-se que o juiz, ele pode realizar um ato de reconhecimento formal desde que observado o procedimento probatório, previsto no artigo 226. O Tribunal de Justiça, ele traz o seu entendimento no que se refere ao reconhecimento de pessoa, apontando que, apesar de poder ser usado como prova que ajude na fundamentação da decisão, não pode ser usado como única motivação para justificar o entendimento judicial. Então, portanto, deve ser acompanhado de outras evidências, outras provas, como, por exemplo, provas testemunhais, ou então provas documentais. Isso é ressaltado nesses casos, isso é muito ressaltado pelo STJ, nesses casos onde o juiz ele utilizou somente a argumentação do reconhecimento facial como base para a sua decisão. Isso se dá, porque é uma prova muito frágil, e por isso existem requisitos que devem ser satisfeitos para que o reconhecimento facial seja considerado como válido. E eles estão elencados, esses requisitos, no artigo 226 do Código de Processo Penal. Sendo o primeiro, que a vítima, ou aquele que for reconhecer, deve previamente descrever a imagem do autor do delito, Então, a altura aproximada, a cor da pele, marcas protuberantes. E o segundo passo é aquele que for ser reconhecido, que você pretende reconhecer como autor, ele deve ser colocado ao lado de outras pessoas que possuam características similares. Então, portanto, se foi descrito uma pessoa com uma estatura de 1,70 m, da cor de pele branca, com uma cicatriz no olho, então devem ser colocadas pessoas nessas características, lado a lado, para que seja ali feito o reconhecimento. E feito isso, o reconhecimento, este ato deve ser lavrado em auto pormenorizado, subscrito pela autoridade policial, por aquele que reconheceu e também por outras duas testemunhas presentes no momento do reconhecimento. A sucessão de falhas no procedimento em questão implica a invalidação completa do reconhecimento fotográfico do paciente Vânio e sua consequente absolvição. De nada, porém, servirá esta decisão se continuarem os órgãos de persecução penal e o próprio Poder Judiciário a mascarar essa prática investigatória dissociada do modelo legal e constitucional de um processo penal minimamente ético em seu proceder e cientificamente exercitado os seus protagonistas. Em verdade, essa é indiscutível realidade em relação ao reconhecimento pessoal que o reconhecimento pessoal impõe aos operadores do direito, desde o policial, que atua no flagrante, até os membros das mais altas cortes do Poder Judiciário. O desafio de se apropriar de técnicas pautadas nos avanços científicos para que se promovam os ajustes necessários a evitar que os reconhecimentos equivocados sigam produzindo condenações de inocentes, como pontuam Machado e Barilli. As mudanças urgentes no campo probatório penal que devem ocorrer a partir das contribuições da psicologia do testemunho
não podem se limitar apenas no âmbito dogmático ou normativo, mediante projetos de reforma legislativa do atual artigo 226 do CPP. Devem também ser pensadas em diferentes níveis operacionais da Justiça Criminal. Este Superior Tribunal de Justiça, em seu turno, ao conferir nova e adequada interpretação do artigo 226, sinaliza que, para toda a magistratura e todos os órgãos de segurança nacional, que soluções similares a que serviu de motivo para esta impetração não devem futuramente ser reproduzidas em julgados penais. Isso porque a missão do Superior Tribunal de Justiça é, fundamentalmente, a de uniformizar a melhor interpretação da lei federal, formando precedentes que orientem o julgamento de casos futuros. Mas ainda é preciso que se determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal, pessoal ou fotográfico que não sigam estritamente o que determina o artigo 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade de segurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato, todas, porém, derivadas de um reconhecimento e um modelo normativo que autorizam condenação, potencializando assim o concreto risco de graves erros judiciários. Portanto, sobre o referido habeas corpus, o STJ conclui que o reconhecimento de pessoas deve observar o previsto no artigo 226 do Código do Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para que se encontre na condição de suspeito na prática de um crime. Às vistas dos efeitos e dos riscos de reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento de pessoa suspeita e não deverá servir de lastro à eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Pode o magistrado realizar em juízo o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode se convencer da autoria delitiva a partir de exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento de reconhecimento pessoal, há de ser visto como uma etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmada em juízo.